Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 69. Bons estudos! Você acha que isso que está acontecendo aqui é um concerto ou um concerto? Concerto. É um concerto. É um concerto, com S. É um concerto! Me diz uma coisa. O que está acontecendo aí dentro é uma sessão de cinema ou uma sessão de cinema? Uma sessão de cinema. Como assim? Com 2 S's. Uma sessão de cinema. Uma sessão de cinema com 2 S's. Como assim? A palavra escrita com 2 S's, porque tem a sessão com C cedilha, que seria a sessão da divisória de uma empresa, de um supermercado. Sem ver as palavras escritas, essas perguntas parecem completamente absurdas. Essa estranheza ocorre porque essas palavras são homônimas. Esse é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. Mas tem mais. Na teleaula você vai conhecer 2 novas formas de classificação de palavras. As palavras homônimas e as palavras parônimas. Vai saber o que é predicado nominal e ainda vai acompanhar a primeira parte de uma nova história. A nossa teleaula de hoje, a primeira desse módulo, está começando agora. Hoje a gente vai começar uma nova história. Só que por enquanto, a gente só sabe uma coisa. O nome do nosso personagem. Eustáquio. A gente ainda não sabe nada sobre ele. Nenhuma característica, nenhuma qualidade, nada. Vocês repararam uma coisa? Essa história de a gente só saber que o nosso personagem chama Eustáquio me lembra um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. O predicado nominal. É isso mesmo. O que falta na nossa história é o predicado nominal. Acho que eu sei o que o Alencar está querendo dizer. O predicado nominal é um tipo de predicado que apresenta a característica do sujeito. E é o que está faltando justamente pra gente, saber as características do Eustáquio. É isso aí, saber como é o Eustáquio, o predicado nominal do nosso sujeito, Eustáquio. Mas eu acho que antes da gente falar mais no predicado nominal, a gente deveria pensar no Eustáquio mesmo. Tá legal, vamos lá. Já sei. Eustáquio é um jovem entregador que dirige sua Kombi diariamente para cima e para baixo, entregando mercadorias. Putz, santo Deus, cara, olha só o que você fez com o meu carro. Pô, desculpa aí, amigão. Foi falha mecânica, não deu pra parar. E agora, como é que fica a minha Kombi? Pô, o carro é meu ganha-pão. Pelo que tá dando pra ver aí, olha aí, ó. Isso aí é pelo menos uma semana de oficina. Ai, ai, viu? Ah, vai ter que chamar a perícia. Que é isso, ó, fica tranquilo, eu assumo tudo. Uma boa. Não precisa chamar a perícia não, que é isso? Você sabe como é? Se chamar a perícia a gente vai ficar aqui o dia inteiro esperando aquela coisa, maior burocracia, sabe como é? Não sei não, viu? Não sei não. Eu acho melhor chamar a perícia, viu? Que nada, ó, vamos fazer o seguinte, fica tranquilo, ó. Aqui tá o meu telefone, o endereço do meu trabalho e o endereço da minha casa. Pronto, você pode ligar. E ó, aquele senhor ali, ó, pode servir de testemunha, quem sabe? E o conserto do meu carro, como é que fica? Pô, fica tranquilo, eu já falei, eu assumo. Ó, eu vou fazer o seguinte, você pode escolher a oficina que você quiser. É só avisar o teu mecânico para me ligar e eu autorizo o serviço, pronto. Senhor, por favor, qual que é o seu nome? Eu me chamo Michel. Você está muito errada, menino. Eu vi tudo, viu? Eu vi tudo. Foi um incidente horroroso. Foi um incidente ou um acidente? Será que o que ele fez em relação ao que aconteceu foi uma descrição ou uma descrição? O que a palavra descrição tem em comum com a palavra descrição? As 2 começam com D, as 2 terminam em são, as 2 são substantivos. A diferença entre o I e o E. Menos uma letra. Elas têm som parecido. E a palavra inflação? O que ela tem em comum com a palavra infração? Será que a mesma coisa que descrição tem em comum com descrição? E acidente e incidente? Incidente e acidente, Machado? O que essas palavras têm em comum? Simples. Essas palavras, apesar de terem sentidos diferentes, são escritas de forma parecida. E por isso recebem o nome de parônimas. Sentidos diferentes, escritas de forma parecida. São tão parecidas que quando a gente fala rapidamente pode até criar confusão.
Inflação, infração. Descrição, descrição. Incidente, acidente. Gozado. Bom, essa história de palavras parônimas eu entendi. Mas por que não tá certo dizer o que aconteceu com o Eustáquio foi um incidente? Incidente é uma coisa que... Quer saber? Melhor é consultar o dicionário. Tá aqui. Incidente. Adjetivo. 1. Que incide, ocorre, sobrevém, do verbo incidir. Acessório, superveniente. 3. Circunstância acidental. Episódio, aventura, peripécia. Incidente, sei. Foi acidente mesmo. Não foi nada acidental por acaso, não. Foi um acidente causado pela imprudência desse sujeito, o Murilo. E o seu Michel, na hora, se confundiu e disse incidente. Pô, fica tranquilo, moço. Eu vou mandar consertar sua Kombi. Pô, por sorte, só amassou um pouco do para-choque do meu carro, né? Que fica tranquilo que nada. Eu ganho por quilômetro rodado. E o meu carro numa oficina é prejuízo na certa. Calma, gente boa. Não precisa se exaltar também. Ó, vou fazer o seguinte. Além de eu pagar o conserto do teu carro, eu ainda te dou um trocado, tá certo? Seu Michel, o senhor foi a única testemunha. Não seria melhor se eu fizesse uma ocorrência policial? Não seria mais seguro? Mais seguro? Será? Afinal, quando ocorre um acidente, por que será que a gente tem que fazer uma ocorrência policial? Dá licença, desculpe interromper. Seu guarda, qual é a importância da ocorrência policial quando acontece um acidente de trânsito? A importância do boletim de ocorrência é preservar os direitos dos cidadãos envolvidos no acidente de trânsito e garantir uma futura indenização dos danos dos veículos dos mesmos. Obrigado. Parece que é mesmo muito mais seguro fazer o boletim de ocorrência. E você? O que você acha? Eu também pensava assim, mas só que eu não quero me envolver nesses problemas. Pô, tá desconfiado, meu amigo? O que é? Ô, eu já disse pra você, tempo perdido é dinheiro no lixo. Pô, todos os meus dados estão aí no cartão que eu te dei. Pô, pode confiar em mim. Tudo bem, vai. Pra mim, tudo bem. É todo dia assim, não? Essa rapaziada não ter juízo. Será que eu fiz besteira, hein? Será que ele vai pagar mesmo? Ela diz que paga, ela paga. Dizer, ele disse um monte de coisa, né? Agora, será que esse seu Murilo aí é tão cheio das qualidades assim? Será que esse seu Murilo é tão cheio das qualidades assim? Voltamos à nossa velha questão, as qualidades do sujeito. Já sabem do que o Alencar está falando, né? O predicado nominal é um tipo de predicado que apresenta as características do sujeito. Explicando desse jeito não dá pra entender nada. Acho melhor a gente relembrar algumas coisas. Vamos pensar um pouco nos termos que formam uma oração. A gente já sabe que as orações têm dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. A gente já sabe também que o sujeito é parte da oração sobre a qual declaramos alguma coisa. E o predicado é tudo aquilo que nós declaramos do sujeito. Outra coisa que a gente já conhece é o predicado verbal, que é o predicado que apresenta uma ação que o sujeito tenha praticado. Tá legal. Tudo isso a gente já sabe. Bom, e sabendo tudo isso, fica muito mais fácil entender o predicado nominal. Como o Machado falou, o predicado nominal é um tipo de predicado que apresenta características do sujeito. E todo predicado nominal é formado por um verbo de ligação e um predicativo, que é o termo que caracteriza o sujeito. Que dá a ele uma característica que pode ser uma ideia de qualidade, defeito, estado, profissão ou ocupação. Essa explicação tá teórica demais. Fica difícil entender sem exemplos. Então, olha, quando o seu Michel disse todo dia assim, essa rapaziada é muito sem juízo, ele caracterizou a rapaziada. Portanto, é muito sem juízo é um predicado nominal. É um verbo de ligação. Sem juízo é o predicativo desta frase. Quando eu disse o carro é o meu ganha-pão, eu também usei uma oração com predicado nominal. O carro é o sujeito, é o verbo de ligação e o meu ganha-pão é o predicativo desta oração. Por favor, estar prestando atenção na explicação, mas eu não entendi uma coisa. É verbo de ligação.
Verbo de ligação, seu Michel, é o verbo que a gente usa no predicado nominal quando a gente quer apresentar uma característica do sujeito. Ainda não está entendendo. Ah, seu Michel, sei lá, olha só. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar, acabar, esses verbos. Agora está entendendo um pouco melhor. Olha, seu Michel, eu preciso ir, viu? Meu nome é Eustáquio e eu fico muito agradecido por o senhor ter aparecido. Puxa, Machado, você não acha que o Eustáquio foi um pouco impaciente com o seu Michel? Ele não poderia ter explicado melhor o que é verbo de ligação? Ele estava apressado mesmo, mas ele explicou direitinho. É um tipo de verbo que a gente usa quando faz orações com predicado nominal. Ele só não disse que esses verbos que ele citou nem sempre são usados como verbo de ligação. Eu estava pensando nisso mesmo. Por exemplo, se eu digo eu estava em casa, nesse caso o verbo estava indica o lugar onde eu estava. Então não é verbo de ligação. Ah, mas se eu disser o Machado estava charmoso ontem, nesse caso o verbo estava é de ligação, né? Agora o Machado está tímido, o que é um bom exemplo de predicado nominal. Um bom exemplo de predicado nominal? Dá licença. Como é que você definiria o seu namorado? Pra mim, além dele ser bonito, muito carinhoso, simpático. Você sabia que você formou uma oração com predicado nominal? Que legal, não sabia. E você? Como é que você faria uma frase com um predicado nominal, definindo as características de um amigo ou de uma amiga? A esposa do seu Michel apareceu. Uma senhora muito distinta. Jesus, machucou meu filho. Quer um copo de água? Não, obrigado, eu estou bem. Bem, eu preciso ir para a oficina, viu? Quanto mais cedo eles começarem o concerto, menor vai ser o rombo. De qualquer forma, muito obrigado, viu? Até logo. Você viu tudo, Michel? Eu vi tudinho. A rapaz veio devagarinho, mas a outra veio desrespeita-se, dá como uma doida. Tá aí a prejuíza. Mas vamos, o que interessa é que temos que abrir lojinha, tá na hora. E agora? Tô curiosa pra saber se o Murilo vai pagar ou não o conserto do carro do Eustáquio. Isso a gente só vai ficar sabendo na próxima teleaula. Pera um pouquinho. Antes de falar na próxima teleaula, e as palavras homônimas? Calma, quem disse que a gente ia esquecer? Você não viu que a gente deixou a palavra concerto pro fim? Fala logo que são palavras homônimas que eu tô curiosa. Bom, antes me responde se o certo é sessão ou sessão de cinema. O quê? Eu não entendi a dúvida. Pensa um pouco. Quantos sentidos para a palavra sessão você conhece? Bom, depende. Sessão com C cedilha pode ser a parte de uma loja, parte de alguma coisa. Sessão com 2 S pode ser o tempo que dura um filme. Que mais? Não, pode parar. A resposta está aqui, ó. Você já descobriu? As palavras homônimas são as palavras que são escritas de forma igual ou pronunciadas de maneira idêntica. As palavras homônimas que têm apenas a pronúncia igual, como sessão e sessão, são homônimas homófonas. Satisfeita? Já podemos revisar o que vimos na teleaula de hoje? Vamos lá? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu um novo tipo de predicado, o predicado nominal, que é formado por um verbo de ligação e um predicativo. Você viu que a gente usa o predicado nominal quando a gente apresenta alguma característica do sujeito. Viu que as palavras parônimas são aquelas palavras que são escritas de forma parecida, mas que têm sentidos diferentes. E viu que as palavras homônimas são as palavras pronunciadas ou escritas de uma maneira igual, mas que têm sentidos diferentes. E ainda acompanhou a primeira parte de uma nova história. Agora que você já sabe o que são palavras homônimas, que tal consultar um dicionário para saber se esse concerto é com S ou com C? Até a próxima!